Cara, aí agora trocando um pouco a marcha, indo para a visão de produto da CBV, que imagino que seja muito seu dia a dia, né? Ali na Sim, sim. arquitetura de produto, que tava falando antes aqui de Superliga, masculina e feminina, Uhum. seleções e vôlei de praia. É. Acho que esse é o portfólio de produtos. Na verdade, a gente tem o seguinte, a gente tem vamos dizer assim, uma área de negócio que seria seleções de Saquarema, né? Uhum. E aí, que roda muito ali no centro de desenvolvimento do vôlei Enel, né, Saquarema, e acontece ali, né? E a gente tem uma segunda área de negócio que são as competições de quadra, onde a Perfeito. Superliga é o principal produto, né? E a Superliga ela tem 3 séries, tem a Série A, a Série B e a Série C, sendo que a Série B tem acesso, A e B tem acesso e decesso. Uhum. Então ela tem uma importância muito grande, inclusive em termos de mídia, né? Com as transmissões de mídia, que o nosso principal parceiro hoje é a Globo, né? É o Sport TV, Uhum. que transmite praticamente a Superliga inteira dentro do Sport TV e as finais na Globo aberta, né? Nós estamos Uhum. discutindo com eles, inclusive, né, uma revisão desse modelo, porque o mundo mudou, né? O fatiamento dos direitos é uma realidade, Uhum. para aumento de alcance, né, e de Perfeito. audiência e melhor distribuição, e você começar a falar a linguagem dos jovens que estão muito mais propensos, por exemplo, a assistir um jogo ou ainda um highlight dentro do YouTube Uhum. ou no TikTok, Perfeito. né? Então, a gente passa por uma discussão, o próprio OTT, né, da Federação Internacional, a Volleyball World, tem o Volleyball TV, que tem lá dentro a Liga Polonesa, a Liga da Turquia, a Liga Italiana, a Liga Japonesa, e nós vamos estar lá também, e Legal. estamos discutindo com eles já são parceiros da Globo, da gente estar com eles também, e a gente fazer um projeto diferente, já pensando, né, que esse mundo muda a cada segundo e a gente não pode estar limitando, né, a distribuição do vôlei, que foi assim que o vôlei se consolidou como segundo esporte. Agora a gente vive uma nova fase, né, um novo tempo, e isso é importante a gente observar. Então, nós temos lá a Superliga, e a Superliga C é uma parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, com o CBC, Uhum. para que maior número possível de clubes no Brasil possa jogar um campeonato organizado, que ele é basicamente um campeonato regional, Uhum. e que pode, se ele conseguir atrair algum investimento, eventualmente chegar numa Superliga B, e aí ascender ou Perfeito. não para A. Então a gente tem a Superliga, a gente tem a Copa do Brasil, que se assemelha muito Uhum. com o futebol, são os 8 primeiros colocados da Superliga que jogam a Copa do Brasil, e a gente tem a Supercopa, que é o confronto entre o campeão da Superliga com o campeão da Copa do Brasil, em Perfeito. jogo único também. Além disso, a gente tem o Campeonato Brasileiro de Seleções, o CBS, né, que é o campeonato de base e é o grande celeiro, né, ali, Tá. para mim, particularmente, né, tem uma importância muito grande, porque é onde as seleções brasileiras, os talentos surgem, né, e as seleções brasileiras são convocadas. É o Rio de Janeiro jogando contra o Rio Grande do Sul, contra o Rio Grande do Norte, contra Brasília, né, contra o Distrito Federal, contra o Maranhão, naquele campeonato brasileiro, onde todo mundo passou, né? Todos nós passamos, e hoje é uma competição nacional que a CBV financia, né, e organiza. Uhum. Além disso, a gente tem o Vôlei Master também, que é uma festa Legal. do vôlei, né, de ex-atletas, e de atletas que, né, foram amadores ou foram federados, não importa, 50 a mais, vai até 80, de 50 a 80 anos, várias categorias, que a gente reúne mais ou menos 2.500 pessoas em Saquarema, Caramba. Legal. todo ano, com o pessoal pagando inscrição, né, e depois tem toda aquela resenha, né, tem aquele churrasco, aquela confraternização. É uma festa do vôlei, e é muito interessante, né. Então isso são as competições de quadra, né, e a gente também criou a Superliga Master. Então os primeiros colocados desse grande festival que acontece em Uhum. Saquarema jogam em Brasília um torneio, embalado como se fosse Legal. uma Superliga Tipo um também, Final Four ali, um põe todo mundo Final pra Four, jogar. exato, é. E no terceiro pilar, a gente tem o vôlei de praia, com o nosso circuito brasileiro de vôlei de praia, que corre o Brasil inteiro, né, montando o circo do voleibol, vamos dizer assim, Uhum. num complexo ali de arenas, onde você tem a quadra principal e mais 4 quadras adicionais, e um bulevar, onde os parceiros podem ativar a marca, Legal. as marcas, e você pode oferecer serviços de todo tipo, desde alimentação e bebida, passando por exemplo, massagem, tatuagem, enfim, outros serviços ali que você pode incorporar para aquele público que está assistindo o vôlei de praia. Então, essa é a organização que a CBV tem hoje, né, e em relação aos seus principais produtos, Legal. sendo que a Superliga realmente ela puxa esse carro.
E falando do carro-chefe aí, né, no caso da Superliga de Vôlei, a gente teve agora, né, recentemente, acho que 3 semanas atrás, as finais da Superliga, né, tanto masculina quanto feminina de vôlei aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Infelizmente eu não pude ir, porque foi no meio do feriado, e eu tinha uma viagem marcada já, mas eu conheço várias pessoas que foram, e todo mundo elogiou muito espetáculo. a experiência, né? É. Teve ali 10 mil pessoas em cada dia, né? Exatamente. A feminina na quinta, a masculina no domingo, e muito pelo lado do entretenimento, né? Todo mundo que foi, e algumas pessoas com quem eu falei não são do mercado, não conhecem, se surpreenderam muito, putz, parece uma experiência dos Estados Unidos, Exato, né? O nível da entrega que foi feito É o que a gente chama ali de vôlei show, né? Aquela coisa que a gente mistura, né? A parte cênica, a iluminação, a música, né? As entregas aos patrocinadores. A gente fez o lançamento do Missão Impossível. Né? Do filme? Legal. Do filme, né? Legal. Porque, na realidade, a gente aproveitou a propriedade do videocheck, que é o nosso VAR, né? Do desafio. E a musiquinha que toca quando a gente está aguardando as imagens, né? É a do Missão Impossível. É a trilha do filme. Então a gente, junto com a Paramount, a gente fez uma iniciativa, foi muito interessante, muito bacana, deu muito resultado. E acaba entretendo também o público, né? E fizemos promoções ali, sorteios de ingressos, etc e tal. Fora todas as outras entregas aos nossos patrocinadores, numa grande festa, né, Pedro? O vôlei, ele tem essa característica, né? De family and friends, né? Então é um público completamente diferente do futebol. E não importa se seu time ganhou, o time da tua predileção ganhou ou perdeu, né? O importa aquele ambiente, aquele environment ali que é mágico, né? E quando você insere elementos ali que mistura a parte cultural com entretenimento, na praia a gente usa muito uma atividade circense com os nossos animadores, é super divertido aquilo lá. E tudo isso acaba, né, potencializando, né, melhorando demais a experiência desse público. Tem muito o que ser feito ainda. A gente está longe de chegar, né, à experiência que um evento americano, né, onde a cultura também é diferente. Você pega o NFL, por exemplo, o cara chega de manhã no estacionamento a montar o seu churrasco, né, e com a família, e o jogo é só mais tarde, e ele passa o dia inteiro lá. Na NBA também, você tem restaurantes, você tem o pré-jogo e o pós-jogo, né, eles fazem parte ali muito de forma muito integrada, né? E no Brasil é um pouco diferente, mas aqui em São Paulo, depois de 12 anos, a gente voltou, foi um sucesso absoluto. Foram 10.362, se eu não estou enganado, no feminino, de público presente, no masculino 10.051, alguma coisa assim, numa festa absolutamente linda, quer dizer, todo mundo saiu de lá com um sorriso no rosto, era notório isso, e uma audiência acumulada também espetacular, né? Os dois jogos dentro do esporte espetacular da Globo, e somado com a audiência do Sport TV, a gente chegou, acho que se não me engano, foram a 13 milhões de espectadores. Muito legal. Né, nesses dois jogos. Então, assim, realmente a Superliga, ela se apresenta como um produto num ponto de maturidade extremamente interessante, são 31 edições, a gente completou a 30ª no ano passado também, com as finais no Recife, também um espetáculo lá no Geraldão, com mais de 10 mil pessoas também. É um outro templo do voleibol nacional, né? Eu diria que o Ibirapuera, o Geraldão, o Maracanãzinho e o Mané Garrincha são os grandes templos, né, do vôlei brasileiro, e sempre que a gente faz algum evento lá é algo espetacular. E a Superliga agora, ela precisa evoluir, né? Como é que a gente evolui depois de 31 edições, sucesso absoluto, né? Importância dentro da própria grade de programação do Sport TV e da própria Globo. Como é que a gente faz a liga ser maior, né? E esse é um outro grande desafio. E aí a gente está estudando, né, alguns caminhos, né? Alguns caminhos. Existem grupos hoje, muitos grupos aí que acabam tendo interesse no investimento para o desenvolvimento, trazendo, por exemplo, estrelas internacionais, né? Por exemplo, ajudando na padronização dos ginásios, né? A gente tem essa dificuldade hoje, né? E os clubes ainda são muito dependentes dos acordos com as prefeituras. Isso significa, na prática, que muitas vezes ele não pode cobrar ingresso, então ele acaba deixando de explorar algumas linhas de receita importantes, né? Alimentação e bebida, ingresso, estacionamento, hospitalidade, etc e tal. Ele tem uma certa dificuldade pela limitação dele ali. E então, assim, a ideia é que a gente pudesse começar a trabalhar de uma forma centralizada, né? Como uma liga de fato, fazendo os investimentos necessários. Perfeito. Nós já fizemos esse ano um acordo, na ampliação do acordo com a Sport Radar. A Sport Radar é uma empresa de tecnologia, né, e gestão de dados, e que fornece, inclusive, né, esses dados
para as empresas de betting, etc. E o streaming for betting também, que é aquilo que transmite lá no site deles com um recurso um pouquinho mais limitado. Justamente pela questão da integridade também, da melhoria do jogo e tudo aquilo que a gente se preocupa, né, nesse universo. E esses investimentos, eles são importantes e a CBV não tem fôlego suficiente para continuar fazendo sem a participação, sem a ajuda, né, de um sócio, né? Então, e isso pressupõe que existe uma possibilidade, eu já venho tentando conversar isso com os próprios clubes, né? Pelo menos há 2 temporadas a gente se reúne sempre no início de cada Superliga, e esse assunto é um assunto recorrente, né? Até porque os clubes também pedem essa melhoria, pedem um pouco mais de ajuda, e a CBV ela acaba colocando tudo o que ela pode. A gente já chegou um pouco no limite em relação a como é que a gente vai além, depois de 30 anos, né? 31 anos, 31 edições. E aí, a gente está estudando a possibilidade, sim, da gente ter um sócio no negócio e fazer um spin-off ou um carve-out, como a própria Federação Internacional fez com a Volleyball World. Nesse mesmo modelo, seria um ASA do voleibol, tendo a Superliga como principal produto, mas tentando carregar a reboque o CBVP também, que é o circuito de vôlei de praia. Muito legal, cara. Até porque cruza muito com os debates que a gente teve aqui exaustivamente falando sobre a liga de futebol, né, envolvendo os clubes de futebol, nesse momento que a gente tem Libra, LFU, e mostra que, de fato, a CBV tá sempre na vanguarda, aí, pensando qual que é o próximo passo pro produto, tendo que o produto já evoluiu muito nesses 30 anos, mas que você tem benchmarks lá fora, né? Então, a própria Federação Internacional de Vôlei, como você comentou, fez esse movimento com a CVC, que é um dos principais fundos de private equity do mundo, criando uma entidade apartada para explorar, né, comercialmente ali os ativos da federação. E do meu lado aqui, né, pensando no potencial que o vôlei tem no Brasil, acho que, né, você tem um teto muito alto para desenvolver a modalidade a partir disso que você falou, né? Pensando num produto centralizado, trabalhando em direito de transmissão, padronização dos ginásios, a jornada do consumidor. O fair play financeiro é algo extremamente importante, né? Hoje a gente não tem isso. Obviamente que tem muito trabalho a ser feito, nós vamos ter que resgatar, né, e rediscutir a questão do ranqueamento, para você poder ter o equilíbrio entre as forças, senão começa a ser desinteressante, né? Para todo mundo. Você ter uma repetição das mesmas equipes nas fases finais, ou até mesmo uma espanholização, né? Sim, do vôlei ali, tendo 2 ou 3 forças só, né? E se revezando ali na questão das conquistas. Então, tem um trabalho muito grande a ser feito, mas a gente está nesse processo, estamos estudando essa possibilidade. Existem grupos interessados já, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e isso também é algo que a gente discute com a própria Globo, obviamente. Ela também tem interesse nisso, e ela é o principal parceiro de mídia da CBV, né, do vôlei brasileiro há muitos anos. Obviamente que ela participa dessa discussão. Legal. E até para quem não acompanha tanto voleibol aí, né, que esteja assistindo a gente, como funciona hoje as Superligas, né? A gente tem a Superliga masculina e feminina, calendário, né, o número de times, número de jogos, acho que é legal dar um overview também. São 12 equipes, né, por naipe, né, no masculino e no feminino. É uma competição que começa em novembro e vai até abril, então ela pega ali um calendário europeu, vamos dizer assim, né, do futebol. E a gente tem o primeiro e o segundo turno, daí começam os mata-matas, né? As quartas de finais, oitavas de finais, e melhor de 3 e jogo único na final. Né? Então, vem sendo uma competição que a cada ano cresce, né, de audiência e de participação, né, desse vôlei fã. Na edição do ano passado, a edição de 30 anos, a gente gerou um retorno para os nossos anunciantes e patrocinadores, superando 2 bilhões, né, de mídia espontânea. Legal. De geração de mídia espontânea, é um número bastante significativo, até a Exame fez uma matéria sobre isso. E cada vez mais a gente consegue dar uma robustez nesse produto. Agora, o potencial ele é ainda muito maior, né, do que hoje a gente tem em termos de geração de receita, né, por essas limitações, né, na melhor exploração, vamos dizer assim, das linhas de receita, que acaba que o que acontece é que a propriedade da Superliga, em termos de CBV, é só a final, né, só os jogos finais. Sim. O resto é do mandante, né, o clube é que organiza o evento, né, até para dar a chance para ele também de gerar novas receitas, né, e promover o engajamento das marcas patrocinadoras, né, deles, nas suas comunidades, etc. Mas sem dúvida que tem um potencial incrível para crescer, e a gente achando o parceiro certo, essa coisa vai
vai ser melhor do que já é. E nessa visão do potencial, cara, hoje a principal liga global ainda é a Liga Italiana? A Liga Italiana, ela concentra hoje talvez 80% dos melhores atletas do mundo. A gente tem a Liga Turca, no caso do feminino, Uhum. né, com uma boa expressão. A Liga Polonesa, o vôlei já é o esporte número 1 na Polônia, né, e a Polônia se Interessante. tornou uma força no vôlei masculino, Sim, como a Turquia se tornou uma grande força no vôlei feminino. feminino. O Japão voltou a investir, na minha época era o Japão, né? O Uhum. Japão, eu quase fui jogar no time da Panasonic em 94, por exemplo, e eles têm aquela cultura, né, a família, né, misturada com a coisa da empresa, né, e o time representa a A cidade, empresa e a representa, família. exatamente, tem essa mistura, essa cultura, eles voltaram a investir mais forte. Liga Americana, né, no feminino, Uhum. 2 ligas americanas profissionais e Surgiram privadas. recentemente, né? Surgiram recentemente, a gente acredita até que em algum momento vai haver uma convergência entre elas, e com grandes anunciantes, tá, Pedro? Com grandes marcas ali envolvidas, Sim. Adidas, Apple e por aí vai. E então você vai enxergando, você vai encontrando essas organizações, né? E países começando ou dando continuidade ou ainda retomando esses investimentos, que é o caso do Japão. Mas a Liga Italiana hoje é ainda a principal liga. Na equivalência aí, Na equivalência. usando de novo o futebol como exemplo, a Premier League no comparativo com o futebol. Né? Talvez seja o grande benchmark ainda. Agora, a nossa liga, uma curiosidade, é a liga que mais tem atletas olímpicos jogando, atletas medalhistas olímpicos em quadra. Né? Então, um detalhe interessante é que você vê esses países, assim, a Polônia é forte no masculino, a Itália, ok, no masculino e no feminino, mas não tanto na praia, por exemplo. A gente é forte no masculino, no feminino, na praia e na quadra. Então, é o único... Por isso, né... Não, perfeito, com certeza. Por isso, a modalidade... o Brasil, né, que a gente está falando, é o país do voleibol. E o atual campeão mundial de clubes é brasileiro, né? É brasileiro, é o Sada Cruzeiro. Exatamente, né? Então, assim, a gente reúne todos os atributos, né, todas as qualidades para poder dar esse passo além, né? E quem sabe até chegar muito próximo à Liga Italiana. Perfeito, Carneiro. Eu concordo com você que a gente tem um potencial muito, muito grande para trabalhar ainda por tudo que a gente está falando aqui.